Desde a invenção do fonógrafo por Thomas Edison, pessoas tentam de alguma forma entrar em contato com fantasmas. Antigamente, isto era feito usando-se ritos de magia, rituais espíritas e outras formas de comunicação. Em 1920, Thomas Edison afirmou estar trabalhando no evento para a comunicação eletrônica de espíritos. Baseados na teoria do inventor, muitos pesquisadores da paranormalidade tentaram entrar em contato com o outro lado através de meios eletrônicos. Será que eles conseguiram? Nós exploraremos estas experiências conforme vamos avançando em nossa viagem pelo inexplicável, pelo enigmático, pelo bizarro. Muitos foram os que consumiram tempo e energia à procura de provas da existência de fantasmas, cientistas, pesquisadores da paranormalidade e parapsicólogos. A maioria labutou em silêncio e na obscuridade, mas quando a caça aos fantasmas capturou a atenção do gênio científico Thomas Alva Edison, cujos feitos incluíam a introdução da luz elétrica e a invenção do fonógrafo, o mundo inteiro apurou os ouvidos. Edison, ao que parece, pretendia trabalhar num aparelho que os fantasmas pudessem utilizar para se comunicar com os vivos. Não que Edison admitisse acreditar em fantasmas. Seu desejo, disse ele a um repórter em 1920, era simplesmente construir um aparelho que daria aos espíritos, caso existissem, uma oportunidade melhor de se expressar do que inclinando mesas, dando batidinhas, usando médiums ou outros desses métodos primitivos tidos como os únicos meios de comunicação. Nas palavras do próprio Thomas Edison, o aparelho seria tão sensível que o menor sinal por ele captado se ampliaria muitas vezes, tornando-se tão valioso ao pesquisador da paranormalidade quanto o microscópio para o biólogo. Se o idoso Edison tinha ficado senil, como muitos céticos sem dúvida imaginaram, ou se estava decidido a obter para a pesquisa psíquica um lugar de respeito na comunidade científica, não se sabe. Seu aparelho para entrar em contato com os fantasmas continuava envolto em sigilo, talvez mal sucedido, quem sabe incompleto, por ocasião de sua morte em 1931. A teoria dele, porém, foi adotada e alguns diriam provada acidentalmente em 1959 por um pintor, músico e produtor de cinema chamado Fredrik Jürgenson, russo de nascimento. Jürgenson, que morava nos arredores de Estocolmo, tinha saído para registrar o canto dos tentilhões com seu gravador. Na volta a tocar a gravação, percebeu, misturado ao canto dos passarinhos, que algo lhe pareceu serem vozes humanas, falando em sueco e norueguês. Embora as vozes parecessem estar conversando a respeito dos trinados, Jürgenson pensou a princípio ter gravado uma transmissão de rádio extraviada, mas gravações subsequentes continham sons que ele interpretou como sendo mensagens de amigos e parentes mortos. Essas ditas comunicações eram faladas muito rápido e com uma cadência peculiar desconhecida ao ouvido. Jürgenson repetiu a experiência durante alguns anos, gravando sons espectrais tanto dentro quanto fora de casa. Em 1964, publicou suas descobertas num livro intitulado Vozes do Universo. Isso intrigou alguns cientistas, entre eles Konstantin Raudive, nascido na Letônia, parapsicólogo e ex-professor de psicologia, que morava na Suécia. Raudive pediu a Jürgenson que pusesse algumas fitas para ele e uns colegas ouvirem. Jürgenson concordou prontamente e também gravou uma fita na presença deles, interpretando as vozes para o grupo. Raudive abraçou imediatamente a descoberta de Jürgenson, que para ele significava uma oportunidade de provar para os meios empíricos científicos que havia alguma forma de vida depois da morte física.
Os dois trabalharam em conjunto, pesquisando as chamadas vozes eletrônicas, até 1969, quando divergências os levaram a se separar. Raudive continuou investigando o fenômeno, usando um gravador normal de rolo para fazer mais de 10.000 gravações. Às vezes, ele adaptava seu equipamento ao rádio, acreditando que era possível detectar vozes nos espaços entre uma frequência e outra. Raudive dizia conhecer muitas das vozes que ouvia nas fitas, e algumas delas teriam até se identificado. Entre seus supostos contatos estariam Adolf Hitler, Karl Lian e Johann Wolfgang. Um apanhado amplo do trabalho de Raudive, que incluía até um disco pequeno contendo amostras das supostas vozes, foi publicado em 1968. Pouco tempo depois, Raudive afirmou ter sido visitado por engenheiros da NASA, o órgão norte-americano encarregado de pesquisas aeroespaciais. Os visitantes não quiseram dizer o porquê do interesse pelo projeto, informou Raudive, mas examinaram suas pesquisas e fizeram perguntas inusitadamente pertinentes. O livro também despertou o interesse de muitos céticos sobre o que veio a ser chamado de as vozes de Raudive. Alguns descartaram-nas como sendo uma interpretação imaginativa de estática de rádio ou zumbido de um gravador, enquanto outros acreditavam que Raudive tinha confundido fragmentos de transmissões radiofônicas em outras línguas com espíritos sussurrantes. Inabalável, Raudive continuou a pesquisar até a sua morte, em setembro de 1974. Durante uma conferência sobre paranormalidade realizada 10 dias depois na Alemanha, instalou-se um gravador. Talvez o fantasma de Raudive decidisse fornecer o que não pudera em vida, uma prova da existência do espírito. Embora alguns tenham afirmado ter ouvido a voz de Raudive na fita, não veio nenhuma revelação coerente do mundo dos espíritos. Um instigante legado de Raudive, Jurgenson e Ericsson, está agora nas mãos dos pesquisadores contemporâneos, que continuam buscando, por meios eletrônicos, uma comunicação com os mortos. Se há realmente fantasmas a fim de entrar em contato com os vivos, não sabemos. Isto é um enigma muito longe dos sentidos normais dos humanos. É um mistério que está muito além da mente.